uma preparação. O nosso palestrante é o João Aragão, que é um dos coordenadores do grupo, ele é estudante de filosofia, redator publicitário, um dos coordenadores do Divino Coração. Bem-vindo aí, João. Está ouvindo a gente? Estou ouvindo, agora quero saber se vocês estão me ouvindo. Sim, estão te ouvindo. Perfeito, maravilha, pessoal. Bom, primeiramente, bom dia. Eu acho que assim eu começo a zerar as formas de dar palestra. Peraí. Eu queria que saísse na caixa de som aqui. A gente está vendo o áudio. Só um minutinho. Perfeito. Vou passar pelo aparelho aqui. Depois do nosso encontro, gente, a gente vai almoçar ali no Estoril, que é um restaurante que tem aqui perto. Depois do encontro, a gente volta. A gente, na verdade, vai voltar lá pra casa. A gente vai dar uma noção do terço. Vai ser 2h30, 3 horas, provavelmente. Não, vai ser 2h30. A gente vai ter uma palestra sobre daqui. Aqui também, que o Zé, você lembra o nome dele? Então, vai ser o José e a esposa dele, eles são os coordenadores do grupo Carla Cutz, que é para jovens que têm 16, 18 anos. João, tenta falar alguma coisa? Alô? Está me ouvindo? Estamos ajustando o volume aqui. Perfeito. Precisar que eu fale, é só falar. João, fala alguma coisa. Alguma coisa. Agora sim, pode começar a palestra aí. Tá, perfeito. Ótimo. Bom dia, pessoal, né? Dando os bons dias de novo. Bom, acho que assim agora eu começo a zerar minhas formas de dar palestra no GV, no que nem na palestra presencial, agora online, perfeito. Aqui as duas experiências, estou contente com isso. E, bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Pentecostes, né? E assim, é interessante falar sobre o dia de Pentecostes e a festa de Pentecostes, porque eu tenho a impressão, e eu acredito que é uma impressão válida, de que é um dia e uma festa que é muitas vezes incompreendido. Incompreendido por quê? Quando nós pensamos em grandes festas litúrgicas, nós temos dois astros luminosos, assim, dentro do nosso ano, que são o Natal e a Páscoa, evidentemente. E o Natal e a Páscoa, como é que eu posso dizer? Eles se explicam com muita facilidade, ou nós os entendemos com muita facilidade. Então, quando vocês pensam no Natal, nós pensamos no Cristo da manjedoura, do Deus que se faz homem, nós entendemos que Deus se faz homem para nos salvar, e quando nós pensamos na Páscoa, nós temos toda a associação da paixão de Cristo, da morte, da ressurreição, nós entendemos que Jesus tomou sobre si os nossos pecados e que ressuscitou para que nós também possamos ressuscitar com ele, e todas estas coisas, elas já se apresentam para nós como, digamos assim, fáceis de entender, acessíveis, pelo menos para aqueles que tiveram alguma mínima formação catequética. Agora, o Pentecostes, ele é uma incógnita, porque por mais que nós tenhamos aquela visão, né, do Espírito Santo que vem sobre Nossa Senhora e os apóstolos, até mesmo nós, quando temos alguma formação, não conseguimos explicar com tanta clareza o porquê que esse evento é tão importante. Então a gente diz, né, vem Espírito Santo, nossa, que importante que o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora, os apóstolos, nós rezamos e meditamos nesse mistério no terço, nos mistérios gloriosos, só que é uma dificuldade, muitas vezes, para conseguirmos explicar o porquê que isso é tão importante. Não é porque Jesus enfatizou tantas vezes que o Espírito Santo deveria vir. Não é uma coisa óbvia imediatamente. E, além disso, o Pentecostes ele está localizado em um período do ano litúrgico em que nós temos a impressão, uma falsa impressão, que as coisas ficando mais paradas, mais monótonas. Por quê? Porque nós saímos da Páscoa... Oi? Tem um probleminha com o som aqui, só um minuto. É rapidinho. Perfeito. Fala de novo. De novo. Oi? Oi? Vou aumentar o volume. Tava bom o volume aí para vocês? Tá com fone pareado.
Hum, ó, deixa eu ver aqui. Agora sim. Agora sim? Sim? Oi? Tá bom o volume aí para vocês? Então tá bom. Pode ir. Perfeito. Como eu ia dizendo, o Pentecostes nos passa a impressão, pelo lugar onde ele está localizado no ano litúrgico, que é onde um momento onde as coisas começam a parar, porque né, é a finalização do tempo pascal, e a gente vai entrar onde? Num tempo comum, onde aparentemente é um período mais sem propósito, onde as coisas, onde assim, nós estamos já distantes das grandes festas litúrgicas e dos grandes acontecimentos como nós tivemos no Advento e na Páscoa. Então, né, parece que assim, as coisas elas vão desacelerando. Então a gente começa a tratar o Pentecostes como assim, um grande encerramento deste período mais forte do ano litúrgico, e depois nós vamos entrar num período que é um pouco mais monótono, um pouco mais parado no ano litúrgico, onde já não temos os grandes propósitos, as grandes penitências, as grandes festas, nem nada. E isso é, na verdade, consequência da própria incompreensão que muitas vezes nós temos do Pentecostes. Porque se nós entendemos bem Pentecostes, nós vamos entender que o tempo comum também não é assim. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui. Desvendar e tentar entender um pouco da importância e do propósito do Pentecostes, porque isso é muito importante, isso vai iluminar todo o nosso ano daqui para frente. É essencial, vital, importante, fundamental, assim, que nós saibamos viver bem o Pentecostes. Porque essa festa dá o tom de todos os outros dias do ano litúrgico que nós vamos viver. É tanto que hoje nós chamamos o tempo comum de tempo comum, mas antes, estas semanas eram chamadas de tempo pós-Pentecostes. Então, você vê, o Pentecostes dá o tom de tudo que vem daqui para frente. Portanto, nós precisamos entender este dia para nós vivermos com um propósito, o tempo comum daqui para frente. Mas para a gente entender isso, eu escolhi fazer da seguinte forma, porque eu poderia começar a fazer aqui uma digressão teológica sobre a coisa, só que eu acredito que a melhor forma da gente entender a importância do Pentecostes é fazer isso por meio de uma narrativa, e uma narrativa bíblica, que, por analogia, ilustra muito bem o que vai acontecer, que é a travessia do povo de Israel no Egito. Né? Então, João, mas a gente está falando de Pentecostes, da vida do Espírito Santo, e você vai lá para o Antigo Testamento. Eu vou lá para o Antigo Testamento. Só que calma aí que a gente já vai entender como é que as duas coisas se relacionam. E você vai ver que vai ficar muito mais simples entender do que se trata essa festa quando nós adentrarmos essa história. Porque, vamos lá, a travessia de Israel no Egito. O que está acontecendo ali? Deus, né, como você deve conhecer essa história, que essa é a parte mais conhecida da história no final das contas, liberta o povo de Israel do Egito. Eles estavam lá 400 anos cativos. E Deus levanta Moisés e com sinais, pragas, liberta o povo do Egito, abre o mar vermelho diante deles, e no meio de todas aquelas maravilhas, eles são finalmente libertos de 400 anos de escravidão. E o faraó é derrotado sem que eles tenham que empunhar uma espada, porque Deus foi realizando maravilhas ao redor deles e, com isso, subjugando os egípcios. Assim, o Êxodo ele começa assim, e é uma narrativa muito empolgante. Você, assim, tem a sensação de que, bom, ali é o ápice da coisa, e pós esta vitória dos israelitas, então eles já conquistaram a terra prometida. Quando, na verdade, não é isso que acontece. Veja só, a saída de Israel do Egito é a Páscoa. E veja que é interessante, assim como Israel sai do Egito, na Páscoa, nós estamos saindo do tempo pascal. Então já começa a perceber que essas duas histórias têm mais a ver conosco, que essa história tem mais a ver conosco do que a gente imagina. E a Páscoa, por si, não é o fim do caminho, não nesse momento. Ela é o início da travessia do povo de Israel ao longo do deserto. Só que é nesta travessia que os problemas vão começar. Porque se antes o problema era o faraó com o seu coração endurecido, o problema agora vai ser o próprio povo com o seu coração endurecido. Por quê? Porque o deserto carrega muitas dificuldades. Então, eles caminham um pouco, falta água. Aí o povo, Moisés, não temos água. Nos tirastes do Egito para morrermos de sede. Aí Moisés clama a Deus por uma resposta. Deus responde fazendo água jorrar da pedra. Deus responde transformando uma fonte de água amarga em água potável, né, que dê de se beber.
Em outros momentos falta comida. E mais uma vez eles murmuram: Moisés nos tirasse do Egito para morrer de fome. Quem dera estivéssemos lá, porque pelo menos tínhamos cebolas, né? As malditas cebolas do Egito. E mais uma vez Moisés clama a Deus e Deus responde, enviando para eles o maná, o pão do céu. E a travessia de Israel ela é marcada destas reclamações, dessas murmurações, desses conflitos constantes, onde Israel provoca Deus e provoca Moisés diante das dificuldades que vão surgindo a caminho do Egito. Mesmo que Deus lhe dê cada vez mais sinais. Os sinais de Deus não cessaram depois que eles saíram do Egito. Eles continuaram. Uma coluna de nuvem avançava com o povo durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para apontar para eles o caminho que deveriam seguir até a terra prometida. A presença de Deus estava presente no tabernáculo com eles. Eles venciam guerras com a ajuda de Deus contra povos que muitas vezes eram, de fato, ali, se parasse para olhar, eram mais fortes do que eles. Mas Deus estava com eles. E por isso eles venciam as guerras. Não obstante, eles continuavam com isso, com esta dúvida. Até que chega, digamos assim, o fundo do poço da questão. Que é quando Israel finalmente chega na entrada da Terra Prometida. E aí você pensa, nossa, a peregrinação acabou, finalmente vão entrar. Era para ser assim. Só que o que acontece? Deus pede que Moisés envie 12 espiões à Terra Prometida, para que eles espiem a terra e vejam o que tem ali. E depois tragam as notícias para o povo que ficou no acampamento. E eles vão lá, um destes espiões era Josué, que vai liderar o povo depois da morte de Moisés, e Calebe. Acontece que quando eles voltam, 10 dos 12, com exceção de Josué e Calebe, chegam assim dizendo, olha, a terra é muito boa, mas o povo de lá é muito forte. São gigantes, as cidades deles são muradas. A gente não dá conta deles. Não vamos conseguir conquistar essa terra mais nunca. Aí voltam a murmurar contra Moisés. Moisés, que não vê que esse povo é forte, nos tirasse da terra do Egito para morrer aqui no deserto. E esse é o momento em que Deus decide que toda esta geração de homens vai ser condenada a morrer no deserto e não verão a terra prometida. É por isso que o povo vai vagar 40 anos no deserto. Né? Assim, é meio estranho você pensar que eles passaram 40 anos no deserto, sendo que o caminho do Egito até Canaã não era um caminho tão longo assim. Mas essa travessia de 40 anos é 40 anos justamente por conta deste episódio. Josué e Calebe foram os únicos que não fizeram coro à desconfiança dos outros espiões. Portanto, eles entrariam na Terra Prometida. Os únicos daquela geração que entrariam na Terra Prometida. Só que o que acontece? Todo mundo fica desesperado. Moisés dá esta notícia e eles entram em desespero por não poder entrar na terra, e agora eles querem tomar à força a terra prometida. Então eles pensam, Deus estava dizendo antes que a gente ia entrar, aí a gente foi para a terra e disse, não vamos entrar. Deus, para castigar essa infidelidade deles, diz, vocês não vão entrar mesmo. Agora eles querem entrar. E aí eles pegam armas e tentam conquistar a força. Só que eles são massacrados. Porque, evidentemente, o povo de lá era mais forte. E agora eles não estavam com Deus. E eles foram massacrados por conta disso. Somente 40 anos depois, de fato, eles entrariam na Terra Prometida com Josué. Porque aí sim, Deus estava no meio deles. Isso aqui é muito importante para a gente entender como é que isso vai se conectar com o Pentecostes. Sozinhos, eles são derrotados. Quando Deus está entre eles, eles vencem. E aí nós começamos a perceber quais são os paralelos que nós temos da travessia de Israel conosco. Porque, assim, bora lá. Tradicionalmente, a travessia do povo de Israel no Egito é uma analogia da travessia da igreja pelo mundo. Então, nós não estamos tratando de uma história distante. A gente está tratando de uma narrativa que fala diretamente conosco. Porque, assim como eles estão atravessando o deserto para a Terra Prometida, nós atravessamos o deserto deste mundo para o céu. Nós também acabamos de sair da Páscoa no tempo litúrgico, porque estamos encerrando o tempo pascal, mas a própria igreja, ela nasce de onde? Ela nasce da Páscoa de Nosso Senhor, da paixão, morte e ressurreição. Então, veja, da Páscoa vem e sai a igreja, o tempo da igreja, que é
justamente este tempo da nossa travessia sobre a terra. Veja que quando Jesus sobe aos céus, ele não nos arrebata ainda consigo. Ele vai nos preparar um lugar, mas enquanto isso, ele nos envia ao mundo, ide, para que nós demos testemunho dele aos outros. E para que, ao longo desta vida, também possamos caminhar rumo ao céu. E esse é o tempo da igreja. É o tempo do ide, em que Jesus nos envia, para que sejamos luz do mundo, para que demos testemunho dele, para que com a nossa caminhada aqui na terra, nós também possamos crescer no amor, e crescendo no amor, possamos um dia nos encontrar com ele. E por isso, este tempo da igreja, que é o tempo da travessia da igreja sobre a terra, que é o tempo da nossa travessia sobre a terra, o tempo comum da igreja, que nós vamos recuperar agora, adentrar novamente, é justamente um dos tempos que melhor simbolizam esse tempo. O tempo da igreja, o tempo da nossa travessia. O tempo pós-Pentecostes. Porque é o tempo da missão. É o tempo de frutificação. É um tempo onde nós deveremos espalhar o evangelho de Cristo pelo mundo. E é o tempo também de frutificação no seguinte sentido. Ao longo do ano litúrgico, nós fomos criando propósitos, metas, ao longo da quaresma, ao longo do advento, ao longo de todo esse tempo, a partir das nossas penitências e mortificações, nós fomos criando propósitos e agora é preciso que estes propósitos frutifiquem. É preciso que, de alguma forma, os frutos espirituais que adquirimos a partir desses tempos litúrgicos possam agora se mostrar. Então, percebam, longe de ser um tempo onde nada acontece, nós estamos tratando de um tempo de missão, de frutificação, um tempo em que a igreja é convidada a agir e ser a luz de Cristo no mundo. Ou seja, é um tempo muito ativo. É justamente um dos tempos mais ativos na igreja, no sentido de que é justamente aí que começa a missão da igreja. A missão que Cristo lhe deu, o ide que Cristo lhe deu. E, ao mesmo tempo, a esperança de que, a partir dessa caminhada, com a ajuda da graça de Deus, nós iremos conquistar a terra prometida, ou seja, o céu, o encontro, a união definitiva com Deus. É tanto que, quando todos nós formos às missas a partir desta semana, vamos perceber que o padre já está usando vestes verdes, que verde é a cor utilizada no tempo comum. Mas por que o verde? Porque o verde é a cor que simboliza a esperança. E é justamente a esperança que dá o tom desse tempo que vamos viver. Esperança da terra prometida, esperança do céu. Nós estamos aqui na terra esperando a volta de Cristo. Nós estamos aqui na terra aguardando o momento em que Cristo voltará, ou Cristo irá nos chamar, para que possamos estar com ele nos céus. Então, vocês percebem que, infelizmente, é muito triste que muitos abandonem os seus propósitos justamente nesse tempo, porque é justamente o tempo em que somos chamados a ser ativos na fé. É o tempo em que nós somos chamados a frutificar, a dar os frutos daquilo que nós viemos fazendo. Só que, e aí é que entra a grande questão. Assim como a travessia dos israelitas no Egito, no deserto, tem suas dificuldades, seus problemas, essa nossa travessia sobre a terra tem e traz consigo essas suas dificuldades. Então, veja, Jesus ascende ao céu. E agora ele já não está com os apóstolos. Né? Nós celebramos o mistério da ascensão alguns dias atrás. E os apóstolos e nós teremos a missão de espalhar o evangelho e de viver como luz do mundo aqui nessa terra, né? Como autênticos seguidores de Cristo. Entretanto, esta terra, assim como o deserto para os israelitas, carrega seus próprios inimigos, suas próprias dificuldades, e nós percebemos que em cada um dos inimigos e dificuldades que os israelitas enfrentaram na travessia do deserto, nós temos também alguma prefiguração de dificuldades, de tentações e problemas que nós mesmos enfrentaremos. E quando você vê a narrativa da travessia, você percebe que existem três problemas, na verdade, que se repetem muito durante as constantes murmurações do povo a Moisés. A fome, a sede e os inimigos que estão pela terra. E isso fala muito conosco,
com as nossas próprias dificuldades nesta travessia desta vida, ou seja, deste tempo da igreja até o céu. Nesse tempo comum, já que o tempo comum é um dos que melhor representa o tempo da igreja, até o céu. A fome, quando nós falamos da fome, ou seja, nós vemos os israelitas se queixando de que estão com fome, e em alguns momentos eles se queixam dizendo: nós estamos cansados desse maná que Deus manda do céu. Nós não queremos isso, nós queremos as carnes, as cebolas, as beterrabas do Egito. E isso fala muito sobre quando, ao longo do caminho, nossas paixões, a nostalgia daquela vida passada, das coisas que nós fizemos em nossa vida passada, nos vem, e nós começamos a ter um certo cansaço da vida espiritual, e estas memórias, estas coisas começam a nos chamar de volta, e parece que elas começam a nos tentar a voltar. É uma coisa que pode acontecer especialmente quando, após a conversão, né, quando temos os neoconvertidos e aquele momento de empolgação inicial da vida espiritual acaba e começam as primeiras dificuldades, e aí o sujeito lembra, às vezes, dos prazeres, das coisas que ele fazia em sua vida passada, e isto parece muito apetitoso, agora parece muito pesado o fardo que ele carrega, agora parece muito distante a santidade. Então, essas paixões, a fome pelas antigas cebolas do Egito, começam a vir de volta. Mas também nós temos como inimigo, dentro desse deserto, a própria sede que os israelitas se queixam. E a sede fala agora não mais do sujeito que tem nostalgia da vida passada, mas fala da aridez espiritual. Porque às vezes o seu problema não é que você enfrenta uma nostalgia da vida passada e das paixões e dos pecados cometidos. Nada disso. Muitos, inclusive, graças a Deus, não tiveram que passar por esta experiência e, de alguma forma, viveram uma vida dentro da própria fé católica desde que nasceram. Entretanto, existem momentos de aridez espiritual onde parece que as nossas orações simplesmente não funcionam, onde simplesmente parece que Deus não nos ouve, onde enfrentamos uma desolação, uma certa desolação, uma certa falta de consolações. E aqueles momentos em que fica muito claro a presença de Deus para você, em que você reza e você pode sentir muitas consolações, a presença de Deus muito forte ali, isso para de acontecer. E começam os momentos de aridez espiritual. E isto pode ser, de certa forma, uma tentação justamente para o desânimo, porque, afinal de contas, se nós nos deixamos nos levar pelos sentimentos nessas horas, o que vai parecer é que Deus não está com a gente. O que vai parecer é que, de alguma forma, sei lá, cometemos algum erro, fizemos alguma coisa que desagrada a Deus e que nós não estamos percebendo. E isto vai nos desanimando aos poucos. Só que, além disso, né, além das paixões, além da sede, ou seja, a aridez espiritual, nós temos que lidar com, e aqui entra os inimigos da terra de Canaã, as cidades muradas, os soldados que pareciam gigantes e que aterrorizavam os israelitas, e que muitas vezes representam justamente os nossos inimigos internos e externos na busca da santidade na vida da fé. E quem são os inimigos internos? Oh, que mais poderia ser senão as nossas próprias fraquezas, vícios e tentações? E os inimigos externos serão o mundo que constantemente se opõe a nós. Então, você, no seu trabalho, na sua faculdade ou onde quer que você esteja, você já deve ter experimentado esta oposição do mundo. E nós, frequentemente, todos os dias, vamos experimentar esta oposição interna das nossas próprias tentações, das nossas próprias fraquezas, dos nossos próprios vícios. Coisas que muitas vezes parecem mais fortes do que nós. Coisas que nós muitas vezes parece que não conseguimos vencer, então nós vemos o mundo e nós vemos as decisões que as pessoas lá fora ao redor de nós tomam, os caminhos que o mundo parece tomar, e isso muitas vezes pode nos levar à desesperança, porque nós pensamos que não haverão soluções para aquilo. Ou nós olhamos para nós mesmos, para as nossas próprias fraquezas, para os nossos próprios vícios, para os nossos próprios pecados, e vamos percebendo que nós estamos enfrentando muita dificuldade em progredir, e isso vai cada vez mais nos deixando com um sentimento de impotência, porque parece que nós somos muito fracos em comparação com tudo isso.
E aí vem a tentação de olhar justamente para o tamanho destas coisas, como os israelitas fizeram, ou seja, os gigantes que habitam a terra de Canaã, as cidades muradas que nós não podemos atravessar. E todos esses inimigos nos acompanham ao longo dessa travessia. É tão tal que, e aí eu vou dizer uma coisa que vocês, né, entendam bem o que eu vou dizer aqui agora. De certa maneira, os israelitas estavam certos em suas murmurações. Aí você diz, meu Deus, João, que coisa! Estavam certos? Como assim? Mas Deus não puniu ele, então eles estavam errados. Certos humanamente falando. Porque vamos pensar aqui, não é? Nós estamos falando com um bando de desterrados no meio do deserto, muitas vezes sem recursos, e eles estão querendo conquistar uma terra cheia de gente, muito bem equipada, com abundância de recursos que eles não têm, com cidades altas e muradas que eles não têm. Eles têm acampamentos, tendas. Olha só, humanamente falando, eles não estão errados. Né? Assim, se você conectar Lé com Cré, parece que, bom, de fato, vocês são mais fracos mesmo. E conosco, muitas vezes pode ser assim. Nós percebemos as nossas próprias dificuldades, a aridez espiritual, uma certa tentação, uma nostalgia da vida passada, ou mesmo um desespero que advém dos nossos inimigos internos, das nossas fraquezas, das nossas tentações, ou dos inimigos externos, a oposição do mundo. E nós carregamos um certo sentimento de impotência e muitas vezes isso pode fazer com que nós tendemos à desesperança e passemos a pensar, olha, eu não consigo vencer essas coisas. Esta santidade que me propõe não parece ser algo possível para mim, porque essas coisas são mais fortes do que eu. E aí eu digo, tu tá certo. Humanamente falando, você tá certo. Assim como os israelitas estão certos. Humanamente falando. Porque, de fato, essas coisas são mais fortes do que eles e são mais fortes do que nós. Mas qual o grande problema aqui? Não é a lógica deles. O problema é a falta de fé. Porque eles já tinham visto os milagres. Eles já tinham derrotado povos mais poderosos do que eles. Eles já tinham visto Deus prover recursos quando eles não tinham nada. Então, não fazia sentido duvidar de Deus agora, que Deus os abandonaria justo naqueles momentos, se antes ele já os havia ajudado. Então, não é uma questão de lógica, mas é uma questão de confiar na fidelidade de Deus. E esse é um chamado a qual Deus faz a eles e a nós também. Porque, no final das contas, não é Israel quem vencia as guerras. Era Deus com eles que estava vencendo tudo. Quando eles tentam vencer sozinhos, eles são derrotados. Mas quando Deus está com eles, eles vencem. E os povos de Canaã temem os israelitas. Por quê? Porque Deus está com eles. É interessante ver o episódio em que os espiões de Josué entram em Jericó e a prostituta Raabe pede que poupem a vida da família dela e ela diz que o povo da terra está com medo deles porque viram os prodígios de Deus e porque sabem que o Senhor está com eles. É por conta da presença de Deus que eles vencem. E, igualmente, é por conta da presença de Deus entre nós que a igreja atravessa os séculos. Então, veja, quando Cristo sobe aos céus, ele sabe que sem ele nós pereceremos. Ele sabe que para construir a igreja, não é como se simplesmente fosse mandar, ou seja, dar aqui para Pedro. Pedro, isso aqui é a Bíblia, ou seja, um livro com tudo que você tem que dizer, né, todos os ensinamentos, e espalha isso enquanto eu vou embora e deixo vocês aqui. Se isso tivesse acontecido, a igreja tinha desaparecido da face da terra. Porque não é possível que a igreja sobreviva, que uma empreitada dessas dê certo, se o próprio Deus não está no meio do seu povo. E é por isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem porque a santidade só é possível com o auxílio de Deus em nossa alma, com a ação direta de Deus em nossa alma. Porque as forças humanas por si só não podem fazer isso. E o Espírito Santo vem porque também a igreja só poderá permanecer se o Espírito Santo estiver com ela. Então, veja,
Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, não é simplesmente porque a igreja vai ser composta de membros astutos e inteligentes, aptos a fazer essa instituição durar por milênios. Não é isso, porque nenhum membro da igreja é capaz de fazer isso. Quem opera essas coisas é o próprio Espírito Santo. Então, para que a igreja, de fato, seja santificada e para que a igreja permaneça ao longo da história, o Espírito Santo vem. Porque é o Espírito Santo que, como alma, a própria alma do corpo, né? Pensa na sua própria alma. O seu corpo, ele é vivo. E por que ele é vivo? Porque ele tem uma alma. E o Espírito Santo vem para ser a alma da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja está morta. Mas com o Espírito Santo, que é a alma da igreja, a igreja está viva. A igreja é, de fato, um corpo vivo. E é um corpo que permanece. É o Espírito que preserva a igreja. É o Espírito que faz a igreja progredir. E é o Espírito Santo que também faz com que os membros se santifiquem. Assim como a presença de Deus com o povo de Israel é o que faz com que eles consigam vencer as guerras, é o que faz com que eles consigam conquistar a terra prometida, é o que faz com que eles permaneçam e não sumam, apesar de enfrentarem povos mais poderosos do que eles. É o Espírito Santo que, na igreja, preserva a igreja ao longo dos séculos, faz com que ela progrida, ou seja, que ela alcance mais pessoas, que ela se espalhe sobre a terra. E é o Espírito Santo também que faz com que cada um dos membros da igreja, você e eu, possamos, de fato, nos santificar. Apesar, muitas vezes, de quem nós somos, apesar das nossas fraquezas, dos nossos vícios. Porque é o Espírito Santo quem age em nós. E vejam só, quando nós tratamos do mistério de Pentecostes, nós estamos falando de um mistério que é ainda maior do que esta analogia que estou propondo a vocês da travessia de Israel no Egito. Porque ali, Deus guiava o povo, mas era possível você perceber que o povo estava aqui e Deus está ali, guiando o povo, ou seja, fora do povo. Mas o que vai acontecer, e essa é a grandeza de Pentecostes, é que Deus não apenas vai guiar o povo, ele vai habitar em cada um dos membros. O Espírito, veja, quando Cristo estava sobre a terra, era o Espírito Santo que agia sobre ele. São João Batista já falava que o Espírito havia sido lhe dado sem medida. E claro, porque Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo está infinitamente derramado sobre a Santíssima Pessoa de Jesus Cristo. De tal forma que as ações que Cristo fazia, o fazia também pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, não é? Você pode pensar, por conta do pecado, não pode habitar em qualquer pessoa. O Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora para que gerasse Jesus Cristo, e o Espírito Santo estava infinitamente derramado sobre a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas com o mistério de Pentecostes vai acontecer esta grandeza, que é o fato de que o Espírito Santo virá sobre cada um dos membros da igreja, de forma que esta graça divina, que até então era o próprio Cristo quem detinha, ele derramará sobre cada um dos membros. E isso é ainda mais grandioso se nós pensarmos em quem é o Espírito Santo. Porque quando nós falamos sobre quem são cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, a tradição gosta de dizer que o Espírito é o amor de Deus. O amor de Deus no seguinte sentido: o Pai e o Filho, né? Deus Pai e Deus Filho. Oi? Desculpa te interromper. A transmissão vai cair, a gente vai gerar um outro link, tá? Perfeito. Deve fazer Você pode, se quiser encerrar seu raciocínio agora, tem ainda 1 minuto e meio. Aí a gente termina e manda o link novo aí para você. Não, vocês podem. É que esse raciocínio aqui eu não consigo terminar em 1 minuto e meio. Vocês podem mandar o link. Eu interrompi agora, achei que ia Então, ser mais longo. Aí a gente vai aproveitar e vamos rezar o Regina Tchela enquanto ele gera o link, tá bom? Perfeito.